Então, nesse tema, Livro dos Espíritos, uma abordagem exclusiva sobre a obra. Vamos fazer, como eu disse, na forma de um bate-papo, para não ficar tão cansativo. Nós temos até às 13 horas, depois paramos para almoçar, voltamos e ficamos até às 15 horas. Então, eu vou ter que falar mais que vocês, mas vamos abrir espaço o tempo inteiro, não vou abrir um espaço final, não. Vamos durante mesmo a própria apresentação, eu falo um pouquinho, 10 casos, gente, alguma questão, e a gente vai podendo conversar para ficar menos cansativo possível. Nós vamos falar sobre essa obra, o Livro dos Espíritos. Para mim, uma das melhores obras que eu li na minha vida, se não a melhor. Nietzsche, esse filósofo materialista, tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: quem se sabe profundo se esforça para ser claro. Quem gostaria de parecer profundo à multidão se esforça para ser obscuro. Quando você vai estudando ao longo da sua vida, você vai descobrindo autores profundos. Eu sempre brinco com as pessoas: quer achar um autor profundo? Escolha um filósofo qualquer. Os grandes filósofos. Pega Immanuel Kant, por exemplo. Você vai ver que é muito profundo. Pega René Descartes, David Hume, Michel Montaigne, aqui nos Estados Unidos, Charles Sanders Peirce. Quer encontrar autor claro? Você acha os nomes. Mas os grandes filósofos não são claros. Para você ler qualquer um desses que eu falei, você praticamente tem que fazer um curso. Porque eles não escreveram para seres humanos normais. O filósofo escreveu para filósofo. Se você quer obras claras, você tem os nomes, tem romances, tem autoajuda. Mas existem muitas obras muito claras que você espreme e tira uma ideia. De 300 páginas, tem uma ideia. É claro, mas não tem profundidade nenhuma. Você consegue fazer o que a gente chama leitura dinâmica. Você pode pular um montão de frases, vai lendo na vertical, como a gente brinca, que você entendeu a obra. Juntar as duas coisas, clareza com profundidade ao mesmo tempo, é algo raríssimo na história da literatura humana. Raríssimo. Você pode contar nos dedos os escritores que são ao mesmo tempo claros e profundos. Na filosofia francesa é muito conhecida a obra de Michel Montaigne. Vale a pena ler. Eu brinco que Montaigne chega a ser irritante, porque você diz assim, como é que alguém consegue escrever tão profundo de forma tão clara? Não é fácil encontrar essa combinação. Na também filosofia francesa, nós vamos encontrar Allan Kardec. Algo incrível. Eu digo, a obra de Allan Kardec, qualquer pessoa consegue ler. É muito interessante na história do espiritismo francês a gente encontrar os operários de Lyon, analfabetos, lendo as obras de Kardec. Como lendo? Alguém lia para eles. E eles entendiam. Por outro lado, se você pega uma pessoa que tenha uma formação científico-filosófica e vai ler a obra de Kardec, a pessoa fala, meu Deus, como foi capaz de escrever um tal profundidade? Então essa combinação de clareza e profundidade é que a gente vai encontrar nessa obra monumental chamada O Livro dos Espíritos. Obra que demorou mais tempo para Allan Kardec concluir. Ele começa a escrever o Livro dos Espíritos em 1855 e só vai concluí-lo na sua edição definitiva em março de 1860. A primeira edição, de 18 de abril de 1857, era uma obra bem menor do que a gente estuda hoje. Ela continha 501 itens. A obra que a gente estuda na Casa Espírita tem 1018 itens.
vai do número 1 ao 1019, mas como não tem o número 1011, então dá 1018 livros. Então é uma obra muito maior. Ele demorou 5 anos para produzir a obra O Livro dos Espíritos. E desde a sua produção definitiva, vai dizer ele no final, um pouco antes de morrer, lá em 68, passados 10 anos, nenhuma mudança precisou fazer na obra. Eu diria, mesmo hoje, passado mais de 160 anos, essa obra permanece monumental. E eu com certeza vou dizer que essa obra vai ficar para sempre, dada a grandiosidade do pensamento que ali se encontra. Eu vou tentar mostrar um pouquinho isso para vocês, como essa obra é rica, é profunda e é clara. Claro que no tempo que a gente tem é muito pouco. A gente costuma fazer um seminário sobre o índice de O Livro dos Espíritos, explicando o índice, de 6 horas, só para explicar o índice da obra. Então a gente não vai ter esse tempo aqui. Nós escrevemos até o livro Árvore Didática, que é o estudo sobre o índice do livro. Então pergunta, o que é o livro Árvore? É estudar o índice. A gente procura explicar por que a obra foi dividida em 4 partes, por que as partes têm os títulos que Kardec deu, por que elas estão ordenadas daquele jeito, porque o primeiro capítulo tem aquele título, o segundo, e a gente faz então um estudo detalhado do índice dessa obra. O que eu vou tentar fazer com vocês agora é discutir 2 princípios, 3 princípios dentro da obra de Kardec, que são fundamentais para a gente compreender ao mesmo tempo a sua clareza e a sua profundidade, que é o que em lógica, em epistemologia, a gente chama de princípios da consistência, da completude e da progressividade, que está presente, ou que deve estar presente nas propostas de uma boa ciência. Uma boa ciência deve ser consistente, deve buscar ser completa e, ao mesmo tempo, não pode abandonar o seu caráter progressivo, que caracteriza qualquer ciência. Por isso, não é uma religião dogmática, é uma religião filosófica, já que na religião dogmática não há progresso, não há progressividade. Okay? Esses 3 princípios, como nós vamos ver, são fundamentais quando você vai olhar a obra do Livro dos Espíritos. O que é o princípio da consistência? É algo muito simples. Ele diz que se uma ciência é consistente, o que ela afirma num lugar, ela não pode negar em outro. Eu não posso dizer Cosme tem cabelos, na página número 5 do livro, e lá no 3º livro eu digo assim, Cosme tem cabelo. Peraí, chega um acordo. Ou ele tem, ou não tem. A consistência significa que eu não posso ter contradições. Eu não posso afirmar algo num lugar e negar aquilo que eu afirmei em outro lugar. Os lógicos gregos, já na época de Aristóteles, já haviam demonstrado que se eu tenho uma ciência com contradição, essa ciência não mais faz o seu papel, que é separar a verdade da falsidade. Imagina que eu não separo mais a verdade da falsidade. Eu estaria diante de uma tomada dessa e pergunto para vocês, coloco a mão ou não coloco? Se a ciência perdeu o poder de separar o que é verdadeiro do que é falso, ela não serve para mais nada. Então a contradição é um problema grave que tem que ser evitado. Por isso é que os grandes teóricos de qualquer ciência, quando uma aparente contradição surge, eles se deparam com um problema nessa ciência que tem que ser resolvido. Aquela contradição tem que ser eliminada de algum jeito. Então nós vamos mostrar a consistência da obra de Kardec no Livro dos Espíritos, em toda a sua produção. Não há contradições. Esse é um ponto fundamental. O outro ponto é o que se chama de completude. O que é uma ciência completa? Uma ciência, ela visa a completude quando ela pretende dar todas as leis fundamentais do domínio de estudo que ela está propondo estudar. Não pode faltar um princípio fundamental. Se falta, ela está incompleta. Nós vamos tentar, não sei se vai dar tempo, no meu livro eu mostro isso, que todos os princípios fundamentais da ciência espírita estão em O Livro dos Espíritos. Todos. Então está acabado, completo? Em princípio, sim. Mas uma ciência não é feita só de princípios, ela é feita de consequências desses princípios
de novas aplicações desses princípios. Para dar um exemplo, na própria física, se você pega a teoria do eletromagnetismo de Maxwell, que foi formulada no século XIX, as leis fundamentais de Maxwell estão todas lá, dadas naquele documento. Nenhuma evolução do eletromagnetismo clássico introduziu novas leis, apenas novas aplicações, mas as leis estavam lá. Se você vai estudar o trabalho de Albert Einstein, sua proposta da teoria da relatividade, as leis fundamentais da relatividade estão ali. Passados 100 anos, quando ele propôs em 1905 a teoria da relatividade especial. Nenhuma lei nova foi acrescentada. Novas aplicações, novas consequências surgem, mas não pode haver uma nova lei, senão ela estaria incompleta. Então, o ideal de buscar a completude é um ideal que faz parte do desejo de um cientista trazer uma ciência cujas leis fundamentais, para dar conta daquele domínio que a ciência estabeleceu que iria estudar, que as leis fundamentais estejam ali. Kardec conseguiu isso. Impressionante. Quando eu falo Kardec, uma observação, já que está gravando, alguém para próximo só fala Kardec. Claro, mas é por economia. Como eu vou mostrar no seminário sobre a Gênesis, que vou fazer, a obra de Kardec é escrita a 4 mãos, é Kardec com os Espíritos. Mas se eu ficar falando Kardec com os Espíritos, Kardec cansa muito mais, né? Então eu digo só Kardec. Mas quando eu falo Kardec na sua obra, a obra é dele com os Espíritos. Então, por economia, eu uso Kardec, mas sempre leio Kardec e os Espíritos que o ajudaram na elaboração dessa doutrina extraordinária, que, como diz Kardec, a doutrina dos Espíritos, sendo elaborada pelos homens e pelos Espíritos. Então, a participação dos dois. Então, esse ideal de completude é um ideal importantíssimo. E eu vou tentar mostrar para vocês que não faltou nada. Os princípios estão todos ali. Vou tentar provar isso para vocês. Se der tempo, não sei se vai dar. E depois, a questão da progressividade. Toda boa ciência sofre ajustes. Pequenos progressos, pequenas evoluções, que não podem violar os princípios fundamentais. Porque quando uma evolução viola um princípio fundamental, não é mais evolução, chama-se revolução. Por exemplo, quando os cientistas começaram a perceber que as leis de Newton não davam conta de explicar certos fenômenos, e para explicar, Albert Einstein teve que violar as leis de Newton, ele criou outra ciência, outra mecânica, a mecânica relativista. Por quê? Porque não era mais uma evolução dentro da mecânica de Newton, era uma revolução. Então eu vou mostrar que sofremos, Kardec apresenta algumas evoluções dentro disso. Nenhuma contraria as leis fundamentais. Se contrariasse, seria uma revolução, uma nova ciência. Apenas evoluções, pequenos ajustes que o cientista tem que fazer ao longo de sua teoria, quando fatos novos se apresentam. E ele é obrigado a ajustar alguma coisa. Eu vou mostrar 2 exemplos na obra de Kardec, também vai ter, de evolução. Ok? Então esse é o nosso bate-papo, falar um pouco de como essa obra é consistente, dos princípios fundamentais que respondem e que colocam as leis fundamentais para todos os fenômenos que envolvem os espíritos e suas relações com o homem e do seu progresso. Ok? A nossa agenda? Vamos tentar ver o que é possível fazer. Primeiro, a consistência. A consistência é muito importante, gente. Porque a consistência, se você pensa assim, a obra de Kardec é consistente. Você tem que tomar isso como pressuposto. Por quê? Porque a gente primeiro tem que dar credibilidade a um bom autor. Um autor muito bom. Ele não gera contradições nas suas obras. Então, quando você vai ler e você acha que encontrou uma contradição, você está lendo e fala, peraí, tem uma aparente contradição aqui. Se você toma como ponto de partida aqui, a contradição não deve estar existindo, o que você faz? Peraí, eu estou lendo uma tradução? Será que o tradutor não foi infeliz na escolha? E essa contradição é porque a tradução gerou uma deformação no pensamento? Então, você passa a desconfiar primeiro da tradução. Não. Aí você olha o original, peraí. Mas será que não sou eu que estou interpretando mal? Estou vendo uma aparente contradição? Então você desconfia
você. Por último, depois de desconfiar de você, desconfiar da tradução, você vai chegar, não. O autor de fato cometeu uma contradição. Só em último lugar. Primeiro desconfie de você, desconfie da tradução e depois desconfie do autor original. Quando você está diante de um grande autor, é o que acontece. Nós estamos diante de um autor extraordinário. Então, com isso, a consistência te ajuda a tomar cuidado, a não interpretar apressadamente, a não deturpar o pensamento com as ideias que você tem. E quando eu interpreto um texto qualquer, eu interpreto a partir do que eu sei. E é, às vezes, o meu conhecimento que está botando coisas que não estão escritas. Você aprende a fazer um exercício curiosíssimo que no departamento de filosofia de qualquer universidade se ensina, é ler o texto e não ficar botando coisas que não estão no texto. É muito comum quando a gente lê um texto, a gente bota coisa que não está escrita. A gente comete erros, isso o tempo inteiro, até no discurso comum. Há coisas curiosas. Às vezes você pode estar ao lado de uma pessoa e dizer, nossa, fulano é linda. Aí a pessoa, mas eu não sou não. Eu disse que ela é linda, não falei nada de você. Mas ao falar que fulano é lindo, a pessoa veio e colocou algo na minha fala que não existe. Eu não estou dizendo que você não é. Eu disse, ela é linda, você também pode ser. É sério, a gente coloca, a gente faz vários exercícios quando está dando aula de filosofia, e diz que tem que ficar lembrando a pessoa que está lendo, isso não está no texto, isso não está no texto, prenda-se ao texto, porque a pessoa tem suas próprias ideias, aquilo que ela acredita, e ela apareceu aquela palavrinha do texto, ela faz 1000 ligações e ela começa a colocar um montão de coisa que ela sabe, que ela gosta, que ela acredita, na boca do autor do texto ou do texto. Aí você tem que dizer, não está no texto. Atenha-se ao texto. Não coloque palavras que não estão no texto. Então esse é um exercício, porque às vezes a inconsistência surgiu porque você tem uma inconsistência e não se deu conta disso. Eu vou, é claro, dar exemplo, a gente não vai ficar aqui falando vazio. Olha essa pergunta 115 de O Livro dos Espíritos. Deus criou, ela afirma, eu botei aqui só um pedacinho da resposta, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Eu não botei o resto aqui, porque eu queria me fixar nesse pedaço. Sem saber. Não sabe nada. Quando nós fomos criados por Deus, na origem não sabíamos nada, era uma tábua rasa. E Kardec vai explicar, por exemplo, essa pergunta 115. Aliás, se vocês já mostrei isso para alguns, mas se você entrar aqui na Kardecpédia, botar aqui, ó, 115, ok? Ele vai abrir ali a pergunta, ele já foi para o inglês, porque eu estou usando o navegador, ele identifica na língua. Vou voltar para o português, né, já que aqui todo mundo fala português, então vamos botar aqui de novo 115. Ele vai aqui, não, aqui é o que é o Espiritismo, eu quero ver o Livro dos Espíritos. Voltando aqui, 115. Então, rapidamente, ele me remeteu para a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. É uma forma rápida de achar uma pergunta qualquer. Está aqui, eu botei apenas um pedacinho dela, se vocês podem ver aí. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. Vou aumentar um pouco a letra, né? Aí. Se você for aqui mostrar itens relacionados, e clicar aqui, ele vai mostrar as outras lugares em que Kardec trata deste assunto. Tá? Então você pode estudar muitos lugares, tá? E você não vai precisar anotar a referência, não. Por exemplo, eu quero ler o que está aqui no que é o Espiritismo. Basta clicar. Ele vai abrir. Ó. Aqui era o item que eu queria. Ele diz assim, ó. As almas são criadas simples e ignorantes. Isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal. E com igual aptidão para tudo. Então ela não tem conhecimento do bem e do mal. Ela não tem, portanto, a lei de Deus. Ela não sabe a lei de Deus.
Porque a lei de Deus, se vocês duvidarem, eu pego aqui a definição de Kardec, na pergunta 600 e pouco, em que ele define a lei de Deus, é aquela que estabelece o que é o bem e o que é o mal, que permite a distinção entre o bem e o mal. Então, se ela não tem esse conhecimento do bem e do mal, ela não tem conhecimento da lei de Deus, quando ela é criada. Ela vai adquirir esse conhecimento ao longo do tempo. Duvidam disso? Eu falei que a lei de Deus dá a distinção entre o bem e o mal. Se vocês duvidarem, eu abro aqui, ó. Posso botar aqui. É sempre bom fazer a prova, por isso que nós construímos a Kardecpédia. Para que a Kardecpédia pudesse ajudar todos vocês a estudar a pergunta 629. Aqui. O que nós pode dar moral? É a regra de bem procedência, é a distinção entre funda-se na observância da lei de Deus. O homem observa bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque cumpre a lei de Deus. A lei de Deus é que dá a ele a capacidade de fazer a distinção entre o bem e o mal. Então, quando volta, entender um pouquinho como usa a Kardecpédia rapidamente para estudar a obra de Kardec. Consegue estudar. Voltando àquela lá, né, que a gente estava olhando esse item 114, a quantidade de textos que ajudam a entender nós estarmos aqui no 114, estarmos aqui. Então, quando você lê o que está escrito, você imagina, bom, simples e ignorante, isso é, não sabe o bem nem o mal, não tem conhecimento da lei de Deus, ok? É assim que o espírito nasce, sem nada. Sem nada. Bom, aí nós vamos voltar lá. Olha agora a questão 621. Podia ficar na Kardecpédia, trouxe para cá para ficar mais rápido. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Bom, como é que eu posso interpretar essa frase? Se eu penso que onde está escrita a lei de Deus está em língua portuguesa, significa já está, né? Infelizmente, o verbo estar em português se dá uma ideia de já está. Alguém podia ler assim, a lei de Deus já está na consciência. E muita gente interpretou assim, dizendo, olha, então o espírito como que é criado por Deus já tem a lei de Deus dentro de si. Por isso, algumas doutrinas, inclusive orientais, dizem que você tem que buscar dentro de você a lei de Deus. Ela já está lá dentro. Bom, mas se for assim, é inconsistente com a 115. A 115 diz que não dá. No começo, na sua origem, o espírito não tem a lei de Deus, porque não tem nada, não tem conhecimento nenhum. Então não adianta ele buscar dentro dele o que ele não tem. Então, se você lê onde está escrita a lei de Deus, como dizendo que ela está dentro da sua consciência, você tem um problema de como conciliar a 115 com a 621. Ok? Entenderam o problema? Ficou claro o problema ou não? Então, se você aceitar que o espírito é criado simples e ignorante, como está na 115, que isso significa que ele não tem conhecimento nenhum do bem e do mal, portanto ele não sabe, a lei não está dentro dele, não tem nada dentro dele. Se você interpretar onde está escrita a lei de Deus, e que a lei de Deus está na consciência, você tem um problema, ok? Então você começa, bom, se ela está na consciência, o espírito foi criado com a lei de Deus dentro dele, 115 diz que não. Então, uma aparente inconsistência. Um caminho de resolver, em língua francesa e inglesa é fácil, porque o verbo être em francês é o verbo to be em inglês. O verbo to be é ser ou estar. O verbo être é a mesma coisa. Um truque seria ler não onde está escrita, mas onde é escrita a lei de Deus. Parece uma sutileza da linguagem, mas muda muito. O que você pode ler então? Bom, a lei de Deus é escrita na consciência ao longo do tempo. O espírito não tem nada. Ao longo do tempo, na medida em que ele vai vivendo e aprendendo,
ele vai conhecendo a lei, ela fica registrada onde? Na consciência. É na consciência que ela é escrita ao longo do tempo. Então você não teria contradição entre a 115, está claro, e a 621. A lei de Deus é escrita. Claro que eu fiz aqui a provocação de botar a 621 item A, para complicar a discussão. O que diz a 621A? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dele ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezava. Quis então Deus que lhe fosse lembrar. Aí complicou de novo. Aqui na 621, item A, está dizendo que o homem traz na consciência a lei de Deus. E ele a esquecera e desprezava. Então ela já estava dentro dele. E complicou de novo. Como é que fica agora a 115? Percebe como a discussão da consistência é importante para a gente ter clareza conceitual das questões? Percebe? Entenderam o problema que eu estou criando para vocês pensarem? Então, a 115 diz o quê? Não tem nada. A 121 diz que está na consciência, mas você pode usar o truque do é, porque é o verbo to be, é o verbo être, em francês é onde está ou onde é, você pode escolher, porque o verbo être pode ser ou estar. Em português você tem que fazer a escolha, porque o ser é diferente do estar em português. Mas aí vem a 121A para belar a minha solução, ok? Mas aí você vai descobrir que não belou a solução. Você vai aprender algo impressionante num grande escritor. Preste atenção no que está escrito no texto. A 615 diz respeito a quem? Aos espíritos que foram criados por Deus, simples e ignorantes. A 621A diz respeito a homens. E Kardec vai, na sua obra, fazer essa distinção que a gente descuida. Espíritos somos, homens somos nós que estamos aqui encarnados. Gente, nós somos velhos pra caramba. Em nós, a lei de Deus já foi escrita ao longo do tempo. Na nossa origem não tinha. Mas como nós, todos nós aqui, sem exceção, guardamos milhões de anos já de existência como espírito. Milhões. Sem exceção. O Kardec fala na Revista Espírita que só da passagem do simples ignorante, que ele ainda não tem nem consciência de si mesmo, até ao processo de ter consciência e começar a fazer escolhas, são milhares de vidas. Para chegar ao que nós somos, como ontem eu mostrei, hoje não sei se vai dar tempo de trabalhar na escala espírita, para chegar ao que nós somos espíritos imperfeitos, são milhões de anos de existência como espírito, em que a gente já foi aprendendo ao longo do tempo. É por isso que a gente sente vergonha quando é desonesto, nos incomoda a agressividade ao outro, por mais que a gente passa, o vício nos incomoda. Por que nos incomoda? Por que a inconsciência nos incomoda? Porque ao longo desses milhões de anos, o homem já escreveu em si os elementos fundamentais da lei de Deus. Por isso, ele se incomoda. Então veja que não há nenhum problema na 620, porque ela diz respeito ao homem. Nós, homens, esquecemos a lei de Deus. Mas ela não foi escrita no homem na sua origem, ela foi escrita não foi escrita no espírito na sua origem, ela foi sendo escrita no espírito ao longo do tempo. Quando ele chegou no estado de espíritos imperfeitos que somos nós, a lei de Deus já estava dentro dele. Por isso ele a esquecera e desprezar. É por isso que a gente, todos nós, nos sentimos incomodados quando a gente viola as leis fundamentais. A gente tem essa sensação de incômodo da consciência que nos lembra: você não devia ter feito isso, você errou, você... É por isso que a gente procura fugir de nós mesmos o tempo inteiro, usando mil mecanismos de fuga, porque a consciência incomoda. O que eu estou dizendo com isso? Tomar cuidado quando você está lendo um texto. Okay? Prestar atenção no texto que você está lendo. Ainda mais hoje que a gente brinca que estão nascendo jovens cada vez mais espertos, né? E que nos questionam com perguntas, e a gente tem que saber o que responder. Então, resumindo,
Na 115 ele deixa claro que o espírito é criado vazio, sem nada. Na 621 ele apresenta o processo de como a lei de Deus vai sendo registrada ao longo do tempo na consciência e como o homem, que já é um espírito velho, já traz em si essa lei de Deus e por isso o homem nós esquecemos e precisamos que ela seja lembrada. Nós somos os pobres deserdados que abandonamos o caminho reto e largo e já somos os espíritos imperfeitos. Está claro até aí? Perguntas? Seria como um estado animal no cachorro, depois o ser humano? Boa pergunta. Não. Quando aqui está usando, muito boa a sua questão, veja na 115, para a gente esclarecer, Deus criou todos os espíritos. Veja, letra E maiúscula, isso é algo muito importante. Kardec é de uma precisão absoluta. Quando ele usa espírito com letra E maiúscula, aliás, quando a gente observou isso há uns 20 anos no Brasil, os tradutores em português começaram a mudar a tradução, porque eles usavam a palavra espírito com letra maiúscula ao longo de toda a obra. E em francês, Kardec nunca errou. Quando ele usa a palavra espírito com letra E maiúscula, é espírito humano. Quando ele usa espírito com E minúscula, pode ser humano ou animal. Então, o animal tem alma ou espírito com letra E minúscula. Os humanos são alma ou espírito com letra E maiúscula. Então, nós somos criados como espíritos humanos, simples e ignorantes. Sem nada. Antes de espírito humano, esse é um grande problema que se coloca. O que dá origem do espírito humano antes de ser espírito humano? Aí você tem duas teses. Tem espíritos que preferiram não unir o E minúsculo com o E maiúsculo e deixaram isso como independente, não trataram da questão, e teve espíritos que trataram dessa questão e disseram que o espírito humano é uma evolução do E minúsculo, da alma dos animais. Mas aqui já é o início do espírito humano, não é a fase anterior. Quando ele é espírito humano, ele é simples e ignorante. Ok? Sem saber. Pergunta, você até mencionou a respeito das traduções, né? Dentro dos estudos que você faz, quais são as melhores traduções do livro dos Espíritos ou da obra em geral? Você tem alguma recomendação nesse sentido? Não. O que acontece com as traduções? O tradutor ele tem que fazer escolha. É uma das tarefas mais difíceis de quem trabalha com tradução, porque a tradução é fazer escolha, traduzir é escolha. Os italianos são até duros com as traduções. Vocês recordam que tem uma frase pesada em italiano que diz assim: tradutore traditore. Tradutor, traidor. Porque traduzir é escolher. Você lê o texto, por exemplo, em francês, entende do jeito que você entende, a partir do que você sabe, você entendeu, e agora você tem que escolher como é que eu vou verter esse pensamento que eu li em francês, como é que eu vou verter para o inglês, para o português. Eu tenho que escolher. Nessas escolhas é claro que a gente erra. Mas não é um erro proposital, o tradutor quis errar. Ele fez escolha. Algumas ele foi feliz, outras ele foi infeliz. Por isso que não existe tradução impecável, por definição de tradução. Não é que o tradutor é mal intencionado, quis errar. Não, ele quis acertar, ele foi muito bem intencionado. Então o que a gente recomenda é quem não domina o francês, use mais que um. É isso que eu recomendo. Na dúvida, pegue 2, 3. Me deparei com uma questão, nossa, aqui embananou. Pega 2, 3. Na pior das hipóteses, vai ter que pegar o original. Quando nem as 2 ou 3 resolveu o problema. Porque às vezes você pega 2 traduções diferentes e naquela questão, os tradutores traduziram do mesmo jeito. Então não te ajudou. E você ainda fica desconfiado que tem algum probleminha. Então vá ao original francês. Então eu recomendo, quem lê a tradução de qualquer bom autor, leia mais que uma. Tenha à disposição mais do que uma tradução. Okay? Na Kardecpédia, o que a gente fez? Nós pegamos uma tradução, eu e um amigo da Unicamp trabalhamos nessa tradução, depois entrou mais 3 pessoas. Fizemos os ajustes que nós achávamos que deveríamos
nessa tradução portuguesa e botando na Kardec-Pede. Mas de vez em quando eu ainda vou lá na Kardec-Pede e vejo que eu tinha que ajustar alguma coisinha, porque eu acho que ainda ficou correto, ok? Não existe a tradução perfeita por definição, e você vai ter que usar mais que uma tradução. As traduções em geral são boas para essa primeira leitura, ok? Para quem quer ter um conhecimento geral dos princípios fundamentais, as traduções são todas muito boas. O problema é quando você tem um nível de exigência do tipo que eu estou fazendo aqui, ok? Quando você está lendo para ser mais exigente com o texto, aí é que você vê uma dificuldade que pode estar na tradução. Para essa leitura mais estudo, okay? Para essa leitura mais exigente, mais filosófica, aí é importante você ter mais do que uma. Mas para conhecer os princípios fundamentais do Espiritismo e botar em prática as suas recomendações, as diversas traduções são suficientes para isso. Na dúvida, use mais que uma. E se mais que uma não te ajudou, use o original francês. Ok? Alguma questão mais? Vamos dar ainda outros exemplos curiosos para ver como é que é importante. Olha essa pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Olha que pergunta inteligente. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Quem se recorda da pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos? Nem coloquei aqui, só para provocar. Quem se recorda? Que é Deus? E a resposta? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa pergunta é muito profunda e muito complexa. Em geral, quando a gente lê e faz a primeira leitura, fica tudo tão claro. Mas eu poderia provocar para vocês assim. Por que inteligência suprema e causa primária? Se na história da filosofia, Deus sempre foi definido como uma causa primária, por que também inteligência suprema? Segunda questão. Por que nessa ordem? Por que os Espíritos responderam inteligência suprema primeiro e causa primária depois? Eu demoro umas 10 páginas do meu livro Espírito e Matéria para explicar isso. Mas o que eu quero agora não é essa questão. É apenas mostrar que se você usasse essa questão na sua segunda parte, Deus é a causa primeira ou primária, sinônimo, não tem nenhum problema aí de tradução, tem um problema. Cosmo é primária ou primeira, são sinônimos. Sinônimo. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Aí você vai olhar, pô, mas a pergunta 21 faz essa pergunta. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, a matéria, o que você responderia? A matéria foi criada por Deus. Ele não é a causa primeira de todas as coisas. Ok? Você, ao olhar para a pergunta número 1 e ao encarar a pergunta do 21, o que você faria? Ah, Kardec está brincando, vai perguntar isso? Até eu sei responder. Se Deus é a causa primeira de todas as coisas, ele vai perguntar para os espíritos, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por ele em dado momento, o que você responderia? Foi criada por Deus. Isso é gente que não sabe filosofia, Kardec sabia. Como a gente não sabe filosofia, a gente apressadamente diria isso, mas Kardec dominava muito bem a filosofia. Qual é o problema nessa questão? Suponha que você dissesse assim, a matéria foi criada por Deus, mas Kardec pergunta em dado momento, fala assim, em algum momento Deus criou a matéria. Sabe o que a gente faria o filósofo? Pode dizer assim, tá bom, então para você em algum momento Deus criou a matéria. Ok? O que ele fez antes? Quer dizer, suponha que Deus tenha criado a matéria há 1 trilhão de anos atrás. Aí você perguntaria, de 1 trilhão de anos atrás para trás tem o quê? Uma eternidade, porque Deus é eterno. Então, de 1 trilhão de anos, que é o momento que ele criou a matéria, para trás foi uma eternidade. Então ele ficou uma eternidade à toa, sem fazer nada, e de repente ele criou a matéria para dar origem a tudo. Quer dizer que Deus ficou à toa por toda uma eternidade para depois criar a matéria? Deve ter dado um tédio mesmo de ficar à toa. Olha o filósofo. Por isso que Kardec dominava a filosofia. A pergunta número 1, se você tentar usá-la para responder a 21, você vai ter que responder a esta pergunta que
os filósofos fizeram já há muito tempo. O que Deus fez antes de criar a matéria. Santo Agostinho, filósofo fundamental na história do cristianismo, ele debruçou sobre essa pergunta. Está na sua obra Confissões. Santo Agostinho vai encarar o problema com seriedade. Para ele poder responder essa pergunta, ele tenta responder a pergunta, ele vai criar um sistema filosófico, onde ele vai ter que... O que Deus fez antes de criar a matéria? Santo Agostinho vai ter que criar um sistema. A saída de Santo Agostinho foi interessantíssima. Eu vou contar para vocês a saída dele. Porque, como ele não conseguiu uma resposta que a razão pudesse resolver, ele criou uma saída interessante. Eu vou tentar mostrar que a pergunta não faz sentido. É uma coisa curiosa. Em filosofia, essa é uma tática usada. Quando alguém me imprensa com uma pergunta difícil, ao invés de você tentar a resposta, você tenta mostrar que aquela pergunta em si mesmo não faz sentido. É a chamada desconstrução do problema. A pessoa te deu o problema com a pergunta, você tem uma técnica que é desconstruir o problema. Mostrar que não há problema nenhum, a sua pergunta está mal. Por exemplo, um exemplo claro de uma pergunta é mal, eu me recordo, quando estava na universidade fazendo física, nós tínhamos um grupo, nós tínhamos fundado um grupo espírita dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu me recordo de uma jovem que chegou lá e contou por que ela não era espírita, porque o namorado dela havia dado uma prova de que Deus não existe, e, portanto, ela não aceitava o espiritismo. E ela contando no grupinho, ela disse assim: meu namorado me deu a prova, e a prova dele é a seguinte: ele virou para mim e perguntou, Deus poderia fazer uma montanha que não pudesse carregar? Aí o namorado, explicando para ela, se ele puder fazer a montanha, como ele não pode carregar, ele não é todo poderoso, porque ele fez a montanha, ele não pode carregar. Se por outro lado ele não puder fazer essa montanha, ele também não é todo poderoso. Logo, não há um Deus todo poderoso, e ela então deixou de aceitar o espiritismo, porque Deus não podia existir. E depois que eu mostrei para ela que na pergunta tinha um erro de lógica, na própria pergunta, e que portanto a pergunta tinha um problema grave de lógica, a pergunta já era contraditória em si mesma, ela ficou um pouco frustrada. Espero que não tenha terminado com o namorado dela, né? Mas às vezes você, para responder uma pergunta, você mostra que a pergunta em si está mal formulada. Você desconstrói a pergunta. E aí o problema desaparece. Santo Agostinho tenta algo parecido. Ele tenta mostrar que a pergunta, o que Deus fez antes, não faz sentido porque não tem o antes. Ele vai tentar mostrar que, na verdade, o tempo para Deus é só presente, não há passado, não há antes. Quando Deus cria a matéria, o tempo só surge naquele instante, não há pergunta antes, não tinha antes. Ele tenta uma teoria sofisticada do tempo, aí ele vai criar uma teoria do tempo, dizer que o passado é memória no presente, o futuro é espera, e vai, não é o trabalho aqui de fazer filosofia, mas ele deparou com o problema que ele viu e ele tentou uma solução. Ok? Então, por isso, Kardec faz a pergunta aos espíritos, era uma pergunta dificílima na filosofia. Os filósofos haviam debruçado sobre ela. Kardec tem a chance de conversar com os grandes espíritos. Por outro lado, para pensar o quanto essa pergunta foi importante para o próprio espiritismo. Porque dependendo da resposta, você pode julgar da sabedoria do espírito respondente. Imagina que o espírito responda, claro que Deus fez a matéria porque Deus é a causa primária. Kardec esse espírito não sabe filosofia. Talvez a pergunta também tem um papel importante para a gente aquilatar a grandiosidade dos espíritos que responderam essa questão. Ok? Então, veja a importância da pergunta. Kardec fez a pergunta. Não era como? Eu faria como filósofo. Está pensando que eu não tenho no meu bolso um montão de perguntas que eu gostaria de formular, tendo a chance de conversar com espíritos que provavelmente eram muito mais, provavelmente não são muito mais evoluídos do que a gente? Aproveita. Então Kardec fez a pergunta. Então a resposta não pode ser Deus fez a matéria em dado momento, porque você ficaria com o problema, o que ele fez antes de fazer a matéria. Por outro lado, você não pode dizer também o contrário. Não, a matéria sempre existiu como Deus. Porque, suponha que você diga, a matéria então sempre existiu como Deus. Tá bom. Então isso entra em contradição com a pergunta número 1.
Se ela sempre existiu como Deus, ela não é obra dele. Se ela não é obra dele, ele não é a causa primária. Ixi, Maria. Então eu nem posso dizer que Deus criou a matéria, porque eu vou ficar com o problema de responder o que ele fez antes. Não posso dizer que ele não criou a matéria, porque aí ele deixa de ser Deus. Sinuca de bico, né? Agora, no poker, o que é isso? Alguém que joga poker, aquela coisa que ninguém escapa. No xadrez é o checkmate. Checkmate. Olha, entenderam a beleza da pergunta? Não posso dizer que Deus criou a matéria, porque eu perguntaria o que ele fez antes. Não posso dizer que ele não criou a matéria, porque senão ele não seria a causa de tudo. Checkmate. Querem saber o que os espíritos responderam? Os espíritos responderam, não ficaram quietos igual eu não. Para mim eu falo, ixi Maria, não sei. Vamos ver a resposta? Só Deus o sabe. Só Deus o sabe é a resposta mais inteligente possível. Por quê? Porque na verdade essa pergunta, Kant já havia discutido essa temática de que esse é o tipo de pergunta que a razão humana é incapaz de responder. Essa está naquelas perguntas que a razão é insuficiente. São os limites da razão humana. A nossa razão não consegue dar uma resposta. Olha a sabedoria do Espírito. Ele dominava muito bem. Kant havia feito isso naquele século XIX. Ilustrado com argumentos difíceis, os limites da razão humana em responder essas questões sobre a origem. Só Deus o sabe. Mas aí vem a complementação da resposta. Há uma coisa, todavia, que a razão nos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Embora só Deus saiba responder, o espírito dos quais Malefa não seja apressado, imaginando que Deus ficou em algum momento parado no tempo. Não é por aí a solução. Mas qual é a solução? Só Deus sabe. Fala, mas então a gente nunca vai ter resposta a essa solução? Sim, um dia que a gente perguntar para Deus. Né? E a gente pode perguntar para Deus? Pode. Quando? Quando virar espírito puro ou perfeito da escala espírita. Nós vamos ter essa resposta. Quando a gente virar espírito puro ou perfeito da escala espírita, certamente não é a razão que nós temos hoje, que nós teremos nessa época, nós teremos faculdades novas, capacidades novas, que a gente nem pode imaginar, porque se ela é nova, ela não pode ser imaginada agora. Aí nós teremos resposta. Então eu convido a vocês para daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, a gente se reunir novamente como espíritos puros, todos nós, e a gente volta a essa pergunta. Okay? Mas aí você me diz, o que isso aqui tem a ver com a consistência? Nada. Vai ter agora, quando a gente vai trabalhar junto com esta, a próxima pergunta. Eu quero que vocês comparem as duas. Essa aqui está claro? A matéria existe como Deus de toda a eternidade ou foi criada por Ele em dado momento? Qual é a resposta? Só Deus. Agora eu vou perguntar para vocês isso aí. Pergunta 37. O universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? Agora com você. O universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? Suponha que você dissesse. Então, como é que é agora? De novo. O universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? E para você não ter dúvida, o que é o universo? É tudo. Okay? Qual seria a resposta? Vejamos se é essa. É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria a obra de Deus. E Kardec complementa. Diz-nos a razão não ser possível que o universo tenha feito a si mesmo. E que não podendo ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então o universo foi criado. Não é só Deus o sabe. Espera aí. O que você falaria agora? Se Deus criou o universo, o que você perguntaria para esse espírito?
O que ele fez? Não, não. A mesma pergunta da matéria. Qual foi o problema da matéria lá? A matéria existe por Deus toda a eternidade? Por que respondeu só Deus o sabe? Porque se ele dissesse criada por Deus, você perguntaria o que Deus fez antes. E agora? O que você perguntaria para esse espírito que respondeu? O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Aí a resposta foi criado. Aí o que você perguntaria para os espíritos? O que Deus fez antes de criar o universo. Ok? Então agora vocês vão perguntar isso para mim. Perguntem para mim, vai. Os espíritos disseram que Deus criou o universo. Antes eles disseram que só Deus o sabe se criou a matéria ou não. Agora vocês vão perguntar para mim. Que pergunta vocês vão fazer para mim? O que Deus fez antes? Pergunta. De criar o universo. Outro universo. Pergunte de novo. O que Deus fez antes de criar outro universo? Pergunte. Outro universo. Continua. Faça mais de novo. O que Deus fez antes de criar esse outro universo? Outro universo. Mas não tem contradição nenhuma. Por quê? Porque uma coisa é o universo, outra coisa é a matéria que dá origem ao universo. Então, hoje, uma das teorias de origem do universo diz mais ou menos o seguinte: o universo teve um começo e vai ter um fim. Ele começa com o Big Bang, uma proposta e termina. Bom, mas então o universo teve começo e vai ter fim. Mas, e Deus parou? Não, acabou o universo, ele faz outro. Ele vai fazendo universos na medida em que ele surge e desaparece. Então não há nenhum problema de dizer que Deus fez o universo. Porque antes de fazer este universo, ele fez outro. Antes de fazer aquele outro, ele fez outro. Antes de fazer aquele outro, ele fez outro. De toda a eternidade. O problema é quando ele fez a matéria que dá origem a qualquer universo. Aí é que é o problema. A brincadeira do jogo do Lego, né? Você pega aqueles pecinhas do Lego e monta um cavalo. Aí você vê o que a criança fez antes de montar um cavalo? Montou um barco. O que ela fez antes de montar um barco? Montou uma casa. O que ela fez antes de montar uma casa? Montou um avião. Você pode continuar fazendo isso por toda a eternidade. Agora a pergunta: quando é que foi que a criança fez o jogo do Lego? Bom, aí fez as pecinhas. Quer dizer, quando é que Deus fez a substância que dá origem a tudo? É um problemão, porque se a partir da substância que surgiu tudo, se ele fez a substância em dado momento, antes ele não fez nada. Agora, a substância, uma vez existindo, ele pode continuar manipulando essa substância e fazendo o universo do universo. Então, percebe? Não há contradição entre a 21 e a 37, porque o universo não é matéria. É matéria transformada. Não é a matéria. É uma transformação dessa matéria. Então ele pode transformar a matéria no universo. Esse universo começa, desaparece, ele cria outro, ele cria outro, ele cria outro durante toda a eternidade. Ele ficou à toa em algum momento? Não. Foi criando o universo. Nunca mais ele ficou à toa. Ou seja, o argumento dele ter ficado à toa não se aplica mais quando eu digo que ele criou o universo. Ok? Entenderam a lógica? Quando eu digo sobre a matéria, o argumento se aplica. Quando eu digo sobre o universo, não se aplica mais. Por isso que as respostas são diferentes. O que mostra o domínio desses espíritos na filosofia. Não há contradição nenhuma em você dizer que Deus criou o universo em dado momento. Não há nenhum problema nisso. Não pode dizer isso para a matéria. Está claro isso? Pergunta. Pergunta, vamos lá. O processo de estudo fazer esse link. Já está na Kardec. Se você for estudar a 21, ela te remete para 37 e para outras questões da mais. Na verdade, o objetivo da Kardecpédia foi ajudar a pessoa a estudar com mais profundidade o livro dos Espíritos. Vamos pegar um exemplo ainda que eu não botei aqui, mas bem provocante para vocês. Se você abrir o livro dos Espíritos, eu posso abrir aqui para você ver na Kardecpédia, bom o seu exemplo. Uma pergunta bem difícil do livro dos Espíritos. Pergunta número 2. Quem se recorda? O que se deve entender
por infinito? Evangelho. Essa vai demorar, porque tem 2 em tanto lugar. Eu vou fazer assim, eu vou entrar por aqui, porque senão eu vou ter que achar na página. Né? A número 2. Olha essa pergunta. O que se deve entender por infinito? Porque não tem começo, nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Uma tradução brasileira enfrentou uma dificuldade incrível, que é explicar esta frase. Por que tudo que é desconhecido é infinito? Porque a definição que não tem começo nem fim é a padrão. Você perguntar para alguém, o que é infinito? Que não tem começo nem fim. Pronto. Essa é a definição padrão. Mas tudo que é desconhecido é infinito. Um tradutor não conseguiu entender isso e botou assim, todo o desconhecido é infinito, e não tudo que é desconhecido, e botou uma nota. Aqui os Espíritos estão falando do universo, estão dizendo que o universo é infinito. Todo o desconhecido é o universo, e que o universo é infinito. Mas se você pega o texto no original francês, você pode pegar aqui, ó, marca a bandeirinha portuguesa e marca a bandeirinha francesa e dá o comparar idiomas. Olha lá em francês, está aqui do lado, você comparar. O que não tem começo nem fim, desconhecido. Melancolia. Tudo que é infinito, desconhecido é infinito. Então, a tradução portuguesa é literal. Está dizendo que está escrito em francês. O tradutor inglês, você pode olhar também, comparar o inglês com o português. O tradutor inglês também colocou tudo que é desconhecido é infinito. Okay? Que é a tradução literal do que está em francês. Okay? Aí você fala assim, bom, o que é isso? Como é que eu explico que tudo que é desconhecido é infinito? Um leitor do livro mandou para Kardec um questionamento. Espera aí, que história é essa? Que é desconhecido é infinito. Questiona Kardec. E Kardec explica a pergunta número 2. Então, é isso que a Kardec pede ajuda. Você clica aqui, mostrar item relacionado, e você vai ter aqui na Revista Espírita, onde Kardec explica a dúvida do leitor. Por isso a gente diz, a Kardecpédia é Kardec explicando Kardec. Tá? Para explicar a explicação de Kardec, eu gastei umas 5 ou 6 páginas no livro Espírito e Matéria, porque muita gente lê a explicação de Kardec e continua não entendendo. Aí eu gastei umas 6, 7 páginas para explicar no livro Espírito e Matéria a explicação de Kardec, que envolve um conhecimento de lógica. Nem todo mundo conhece lógica para entender isso. Tá? Então, quando a gente fez é para isso, você ajudar quem está estudando a responder sua dúvida e perceber que essa obra é uma obra muito rica de conhecimento para todos nós. Ok? Então, não há problema de consistência entre a 21 e 37, porque o universo não é matéria. Está claro isso? Questões? Agora vamos para mais uma. Ok? Mais exemplo. Nós vimos lá na pergunta 115, de novo, sobre a origem e progressão dos espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Será que eu podia dizer que os espíritos foram criados imperfeitos? Bom, se você pega o dicionário, o que é imperfeito no dicionário? Imperfeito tem basicamente 2 sentidos fundamentais nos dicionários filosóficos. Imperfeito é aquilo que tem falta ou defeito, ou imperfeito. Não, esse sentido, falta ou defeito, é do dicionário. Okay? O segundo sentido é o imperfeito da escala espírita, que nós vamos encontrar dentro da obra de Kardec. Ele divide os espíritos em 3 ordens: terceira, segunda e primeira ordem. A terceira ordem é os espíritos imperfeitos.
Então você poderia pensar assim, será que Deus criou os espíritos imperfeitos no sentido do dicionário? Com falta ou defeito? Bom, não dá. Por quê? Sendo Deus perfeito, nós não podemos ter falta ou defeito. Não falta nada na alma, nem ela tem defeito. Então, no sentido do dicionário, nós não fomos criados imperfeitos. Ok? Aí você poderia perguntar, bom, mas será que Deus não nos criou na escala espírita imperfeitos? Por quê? A escala espírita está aqui, ó. Vamos discutir que é muito importante. A escala espírita tem 3 ordens. Os espíritos, daqui para cá, é a escala espírita. Okay? Essa coluna eu vou explicar depois. As 2 colunas para cá, a escala espírita. Kardec vai dizer que os espíritos podem ser classificados em 3 grandes ordens. A primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. A primeira ordem é a dos espíritos puros ou perfeitos. A segunda ordem é dos espíritos bons. E a terceira ordem é dos espíritos imperfeitos. Cuidado! Eu sempre digo, não use esses nomes como adjetivo. Puro adjetivo, bom adjetivo, imperfeito adjetivo. Porque se fossem adjetivos, só podia ter 2 ordens. A dos perfeitos e a dos imperfeitos. O que não é perfeito é imperfeito. O que não é imperfeito é perfeito. Então não são adjetivos. Eu costumo dizer que o ideal é botar um hífen em língua portuguesa, você botar um hífen. Espírito, tracinho, perfeito. Espírito, tracinho, bom. Espírito, tracinho, perfeito. Então são 2 palavras, um substantivo com adjetivo, dando um substantivo. É uma expressão que é um nome, que é um substantivo. Então, espírito perfeito é um nome de uma categoria de espírito. Espírito bom é o nome de uma categoria de espírito. Espírito puro ou perfeito é o nome de uma categoria de um espírito. Então, não leia as 2 palavras, um como adjetivo para outro, ok? Senão, você não entende porque tem 3 ordens. Deveria ter só 2 ordens. Está claro até aí? Seria como elevados e não elevados. Então, agora, aqui, daqui para lá, é a escala espírita, que é ternária, tem 3 ordens. Kardec usa uma outra escala binária, que aparece ao longo da obra, que é a daqui. Na escala binária, ele usa a nomenclatura assim, espíritos elevados e espíritos inferiores. Às vezes ele usa também espíritos superiores por oposição aos inferiores. Aqui está a correspondência entre as 2 escalas. Então, quando vocês lerem lá espíritos elevados, como é que você lê segundo a escala espírita? Os elevados são os bons ou os puros. Ambos são chamados de elevados. Os inferiores são a terceira ordem, os imperfeitos. Vou pedir licença a vocês para não provar isso. Demoraria um tempão mostrar onde está isso em vários lugares da obra de Kardec. Seria a consciência, como você falou antes, né? Seria, como você disse antes, os espíritos, a consciência vai se elevando conforme o progresso dele. Mas o problema é perguntar assim, quando Deus criou os espíritos, simples e ignorantes, ok? Ele estaria na terceira ordem, já que não tem uma quarta? Quer dizer, quando ele é criado, você joga ele na terceira, não tem uma quarta ordem. Essa é a pergunta. Nós vimos que não dá para dizer que Deus criou os espíritos imperfeitos do dicionário, porque seria dizer que Deus criou a gente com defeito ou com falta. Deus não criou ninguém com defeito ou com falta. Aliás, o Spinoza, que foi um grande filósofo materialista, ele tem uma frase notável, ele diz assim, por realidade e por perfeição, deve-se entender a mesma coisa. Tudo que é real é perfeito. Não tem nada real que é imperfeito. O que é imperfeição é subjetivo. Um exemplo simples que eu discuto no meu livro Espírito e Matéria. Você pega uma estátua que quebrou a mão, por exemplo. Aí você olha para a estátua e fala, essa estátua tem um defeito. Ela está faltando a mão que quebrou. Ok? Aí você fala, tá vendo? O ter defeito, a imperfeição está nessa estátua. Essa estátua é imperfeita. Para você. Porque provavelmente se chegasse uma pessoa procurando uma estátua sem aquela mão, ela ia dizer, essa estátua está perfeita para mim.
Perfeição ou imperfeição, defeito ou falta é relativo a alguém. Você só pode dizer que algo é imperfeito ou tem falta em relação a algo que você imagina ou deseja e compara. Ó, eu imaginava ou desejava uma estátua com a mão direita. Essa aqui não tem a mão direita. Então, para mim, essa estátua tem um defeito. Para mim, que eu imaginei. Agora vem um raciocínio filosófico. Deus, quando foi criar o mundo, ele poderia ter criado o mundo com defeito ou falta? Bom, se defeito ou falta é relativo a alguém, para a imaginação de quem ele teria que comparar para fazer com falta? Se é falta, seria falta para quem? Bom, não tinha ninguém, só sobraria para ele. Então, se ele ia criar alguma coisa que tem uma falta para ele, bom, ele não seria Deus. Logo, o que ele criou não tem falta nenhuma para ele, está perfeito para ele. Portanto, é perfeito, porque não existia outra pessoa quem ele pudesse tomar como referência. Para essa pessoa seria isso, eu não vou criar aquilo. Então, para essa pessoa vai ser imperfeito. Não, só tinha Deus. E ele, por ser a perfeição, para ele, tudo que ele criou é perfeito, porque a perfeição ou a imperfeição é relativa. E a única pessoa que sobraria nessa discussão inteira seria a própria Deus. Então, para ele criou tudo perfeito. Por isso, Spinoza vai dizer realidade e perfeição é a mesma coisa. Okay? Então, perfeição no sentido de não ter falta, não ter defeito, está em toda a obra divina. Nenhuma obra divina tem falta ou tem defeito, porque falta ou defeito é relativo a alguém, e não tem esse alguém quando Deus criou para que ele pudesse comparar o que esse alguém pensa para criar algo com defeito para aquela pessoa. Não tinha essa pessoa, só tinha Deus. Logo, tudo que ele fez não tem para ele nenhum defeito, nenhuma falta. Por isso, Spinoza vai dizer tudo, a realidade é sempre perfeita, não tem falta ou defeito. Mas a questão que se coloca aqui não é o conceito filosófico, é a ideia de escala espírita. Se não tem uma quarta ordem, a pergunta fica: Deus, quando criou os espíritos, eles estavam na terceira ordem? Só tem 3 ordens, né? Terceira, segunda, primeira. Quando ele criou, ele está na terceira ordem? Simples e ignorante, né? Será que não seria uma quarta ordem, então? Eita. Você podia dizer assim, vamos botar na terceira? Mas olha o que é a terceira. Ó, a terceira ordem tem o que lá? Propensão para o mal. Imagina que você pega o espírito quando foi criado e diz assim, vou colocar na terceira ordem. Ele tem o quê? Propensão para o mal. Então, a maldade do espírito foi obra de quem? De Deus. Isso é inconsistente com os atributos da divindade que está no item 10 dos Espíritos. Deus não pode ter criado a maldade. Pois não? Exatamente. O indivíduo, eu não posso achar que na origem ele é da terceira ordem, porque a terceira ordem já tem mal dentro dele. Então a terceira ordem já é um espírito bem distante da origem. Ou seja, a escala espírita não está pegando todos os espíritos. Ela só pega os espíritos depois, distante da origem. Quando ele já é senhor de si, já pratica o bem e o mal, já sabe o certo. Então, a saída é assim, ó, que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Como é que eu evito, então, a contradição? Deus não criou o espírito imperfeito na origem do dicionário, porque no dicionário teria a falta do defeito, não tem. Agora você vai entender por que Kardec usou a palavra simples e ignorante, na origem não disse imperfeito. Se ele dissesse imperfeito, ele teria um problema filosófico com o significado de imperfeito, ele usou a palavra simples e ignorante. Mas aí ele fez a escala espírita. Aí a pessoa, como só tem 3 órgãos, bom, não tem uma quarta, então o espírito na sua origem deve ser da terceira ordem. Muito cuidado
É muito comum, tem gente que diz assim, quando eu fui criado eu era espírito imperfeito. Continua, não. Não era espírito imperfeito da escala espírita, não. Você foi criado simples de novo. Bom, mas aí o que aconteceu? O tempo foi passando, você não tinha nada dentro de você. Foi aprender, adquirindo conhecimento, consciência de si mesmo, capacidade de escolha, conquistando emoções e conhecimentos durante milhares de existências. Aí você agora começa a fazer suas próprias escolhas sozinho. Começa a praticar a sua vida, a viver a sua vida. Aí você tem duas alternativas. Você segue em linha reta a metáfora aqui usada, ou você faz um desvio para espírito imperfeito. Há espíritos de simples ignorantes, nunca praticam o mal e seguem rapidamente da segunda ordem, espírito bom, para a primeira ordem, espírito bom. São mais raros, Kardec e os espíritos vão discutir, esses espíritos que seguiram em linha reta, essa é a frase usada no livro dos Espíritos. Não seguiram pelo caminho do mal, seguiram apenas pelo caminho do bem. E tem aqueles, nós, que resolvemos ir para um atalho que não é atalho, que é demorado. A gente, quando foi aprendendo a lei, amadurecendo, fazendo escolha, resolvendo escolher o mal. E aí qual é o problema? Quando eu escolho o mal, eu tenho que reparar. O processo de reparação, dependendo do mal que eu pratiquei. Imagina que você mate alguém. Esse alguém tem sob sua responsabilidade vários espíritos, um pai de família. Imagina o trabalho para reparar as consequências do. Imagina essas crianças que ficaram, o que elas passaram, as dificuldades. E se essas crianças se perderam em vários caminhos por conta da ausência desse pai? Imagina a complicação que eu tenho pela frente no processo de reparação. Então, quando eu escolho virar espírito imperfeito, o ideal é que eu caísse e rapidamente voltasse. Eu não demorasse muito. Mas tem gente como nós que gostamos desse estado. Né? A gente gosta do ciúme, da inveja, da mágoa, da raiva, do ódio, se entrega para eles e vai demorando milhões de anos na terceira ordem. Tem uns que foram rápidos, não é todo mundo igual. Tem espírito que caiu na terceira ordem e rapidamente saiu e foi para a segunda e dali para frente. Mas tem uns que são teimosos, demorando mais no seu processo evolutivo. Como Deus deu a cada um livre-arbítrio, a liberdade de escolher, a velocidade do progresso é nossa, cada um demora um tempo diferente. Então veja, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, não foi imperfeito do dicionário, nem foi imperfeito da escala espírita. Ok? Entenderam até aí? Perguntas? Essa definição de simples e ignorantes é diferente da nossa definição. É porque a gente usa a palavra imperfeito muito mais no sentido do dicionário, por oposição a perfeito do dicionário. Você pergunta assim, Deus me criou perfeito do dicionário, você tem que perguntar, perfeito em que sentido? Ou seja, com falta ou defeito, então eu fui perfeito. Toda a realidade é perfeita. Nada que é a obra de Deus tem falta ou defeito. Só que eu quero usar a palavra perfeição no outro sentido. Ah, mas com todo o conhecimento, com toda a moralidade, não, ele me criou vazio. Sem conhecimento, sem moralidade, eu vou construindo essa moralidade, esse conhecimento ao longo do tempo. Através de quê? Das experiências de vida. Então, esse processo aqui, chegar a espírito perfeito da escala, e não perfeito do dicionário, que é uma categoria, é o espírito que adquiriu toda a verdade possível, toda a moralidade possível. Claro, isso é um percurso. Eu não tenho verdade nenhuma dentro de mim, nem moralidade nenhuma dentro de mim quando fui criado como espírito. Mas eu vou conquistando isso ao longo do tempo. Alguns, ao invés de conquistar mais rápido, resolvem escolher um atalho que não é atalho coisa nenhuma. É o que a gente chamaria um oposto do atalho,
ir mais rápido, atrasa, né? Escolhe um caminho mais tortuoso, aí, que ele se perde e demora tanto para voltar para o caminho mais rápido, ok? Era isso? Posso dizer, então, que espíritos simples e ignorantes não têm classificação. Não tem na escala espírita. Isso. Ele foi criado agora e não Exatamente. tem a para que eu possa classificá-lo. Claro, claro. Eu não classifico na escala. Kardec não classificou, por uma razão muito simples. A classificação é relevante a partir do momento em que eu estou na terceira ou na segunda ordem. Antes é processo. É um processo de adquirir conhecimento, de adquirir livre-arbítrio, de adquirir experiência. Aqui é a infância. Não é adulto. Você vai culpar. É a infância. Quando ele vira maduro, como diz Kardec, ele escolhe e começa a viver. Na hora que ele está maduro o suficiente para viver, é que ele pode fazer o mal, e aí terceira ordem, ou continuar só no bem dali para frente. Ok? Chico Xavier, ele não teve um desacordo entre essa definição entre espírito bom e ruim? Aí eu não sei dizer. Não sei dizer. Agora, o que é importante na escala espírita, eu vou aqui colocar para vocês, é a gente se classificar dentro dela. E a gente entender a importância dessa escala. Por exemplo, eu sou da terceira, da segunda ou da primeira ordem? Isso é fundamental. Terceira ordem. Então, como é que a gente sabe? Pelas características. Eu sei de que ordem nós somos, fazendo uma pergunta a vocês. Eu vou dizer de que ordem que vocês são, fazendo uma pergunta. Ok? E vocês também, pela pergunta que eu vou fazer, vocês vão saber de que ordem vocês são. E eu costumo brincar, a pergunta que eu vou fazer é bem simples, vocês vão responder sim ou não. Se você responder sim, você é da terceira. Se você responder não, você é da segunda. Ok? Vou fazer a pergunta, você responde. Respondeu sim, é da terceira. Respondeu não, é da segunda. Ok? Então vamos lá. Sejam sinceros. Vocês sentem, sentir. Vocês sentem, pelo menos de vez em quando, não precisa ser sempre, pelo menos de vez em quando, vocês sentem tristeza, ciúme, raiva, mágoa, ódio. Sim. Hã? Sim. Terceira ordem. Bom, você está dizendo Cosme? Peraí. O espírito da terceira ordem, da segunda ordem, não sente nunca esse tipo de emoção, nunca. Peraí, então eu não conheço ninguém. Um psicólogo materialista que já tem amigos, você está brincando, não existe espírito bom. Eu falei, encarnado que vá ao seu consultório, impossível. Desencarnados, muito. São quem os nossos anjos guardiões? Quando Kardec vai apresentar a teoria do anjo de guarda no livro dos Espíritos, ele diz assim, o anjo de guarda é uma lei de Deus. Portanto, Deus não perguntou a você se você ia ter anjo de guarda ou não. Deu a cada um anjo de guarda. Que é isso? Um espírito de ordem superior à sua, ao protegido, que o acompanha ao longo de toda a sua existência. De ordem superior. Se você é da terceira ordem, quem é o anjo de guarda seu da segunda ordem? Não adianta usar da falsa modéstia e dizer assim, não, meu anjinho de guarda porque eu sou ruim, não é tão evoluído. Esquece, você é da terceira ordem, não tem uma quarta ordem. Não adianta querer se pisar tanto e cair, eu sou da... Não tem quarta ordem, é da terceira. Então o seu anjo de guarda é da segunda. Quer dizer que o meu anjo de guarda nunca tem uma emoção ruim, nunca. É muito evoluído. Muito evoluído. Ah, mas eu sou uma pessoa muito atrasada. O seu anjo de guarda é da segunda ordem, não tem uma quarta ordem. Então, quem está na terceira tem um anjo de guarda da segunda. Quem está na segunda? Da primeira. É de ordem superior. Quem está na primeira? Não tem, porque não tem a ordem zero. Essa é uma lei natural. Lei natural tem as características da universalidade e eternidade. Vale para todo mundo, não tem exceção. Deus não pergunta a você se você quer ou não quer um anjo de guarda, não. Ele te deu.
um espírito que, como diz Santo Agostinho e São Luís, já acompanha os seus pensamentos, os seus desejos, sabe o que você está pensando, de onde ele estiver. Não é que o meu anjo de guarda está aqui agora me aguentando, não, ficar aguentando essa palestra aqui. Ele tem mais o que fazer, mas ele capta o meu pensamento, o meu desejo, de onde ele estiver. E de lá te orienta. Que são muito evoluídos. Não precisa estar do seu lado para te ouvir, não. Santo Agostinho, São Luís vai dizer no item 495 de O Livro dos Espíritos: mesmo que estejamos em outros planetas, de lá nós influenciamos vocês. Porque são muito evoluídos esses espíritos. Então, quando você olha a escala espírita, tem frases curiosas que têm uma profundidade filosófica muito grande. Olha a terceira ordem: predominância da matéria sobre o espírito. Olha a segunda ordem: predominância do espírito sobre a matéria. Olha a primeira ordem: nenhuma influência da matéria. O que significa isso? Essas frases são frases técnicas de uma beleza filosófica muito grande. O que é predominância da matéria sobre o espírito? O que é predominância do espírito sobre a matéria? O que é nenhuma influência da matéria? Como se traduz isso? Em filosofia, Descartes foi o primeiro a dar uma proposta de como entender isso. René Descartes, 1649, na sua obra Paixões da Alma, 200 anos antes do Espiritismo. Descartes foi o primeiro a perceber que as emoções humanas podem ser divididas em dois grupos: emoções puras e paixões. As paixões são as emoções que decorrem da influência da matéria. A influência da matéria naquela emoção é uma paixão. Por exemplo, se vocês estivessem com fome, ou quando ficam com fome, ficam mal-humorados, alguém aqui fica meio bravo, agitado quando está com fome? Ela, né? A minha mulher aponta sempre para mim. Se ela comer um docinho, ela dura o dia inteiro. Eu, se eu comer um docinho, fico mais irritado ainda. Essa emoção que decorre da influência da matéria é uma paixão. Se alguém pisar no pé de vocês, vocês sentem dor? Fica triste com raiva? Vai sentir dor, mas ficar triste com raiva é uma emoção. Dor é uma sensação. Ficou triste com raiva? Essa emoção é uma paixão. Decorreu da influência da matéria. A dor te irrita. Quando você está com dor de cabeça, você fica irritado? Isso é uma paixão, essa irritação. É uma emoção que decorre de uma influência da matéria. A partir desse pressuposto, na obra material, não existe, só existe isso. Não. Agora vem a grande sacada de Descartes. Quando a matéria predomina sobre o espírito, você tem as chamadas paixões más: orgulho, inveja, mágoa, raiva, ódio, tristeza. Quando o espírito predomina sobre a matéria, você cultiva só as boas paixões. Você não cultiva as más. Então, por exemplo, se você pegar um espírito bom, pisar no pé dele encarnado, der um pisão de propósito, com raiva, um soco na cara dele, ele vai sentir dor, sensação. Mas não vai ficar com raiva nem triste. Eu também. Essa é... O Kardec dá exemplo desses espíritos. São raríssimos. São os espíritos bons. Então você fala, tá bom. Então, a terceira ordem da matéria é dominar o espírito, paixão má. Espírito dominar a matéria, paixão boa. E nenhuma influência da matéria. Nenhuma paixão. Nenhuma. Como nem as boas não tem mais. Mas como um espírito puro não tem alegria? Não tem amor? Porque amor é uma boa paixão? Não. Amor, paixão não. Nem alegria, paixão. Eles têm um sentimento puro que não se assemelha, muito distante da nossa paixão. A alegria de um espírito puro não é a nossa alegria, paixão. O amor de um espírito puro não é o amor, paixão. É um sentimento puro que a gente só sabe falar dele, mas não consegue sentir. Então, quando Kardec vai na obra Gênesis, eu vou explicar no seminário que dia, né, meu irmão? Estou fazendo tanta propaganda. Quinta-feira da obra Gênesis. Todo mundo convidado, tá vendo? Não paga nada, né, Maria? Para entrar não paga, né? Na saída, paga um abraço.
Na saída tem que dar um abraço, né? Então, o céu e o inferno. A Gênese e o céu e o inferno. Quando Kardec vai analisar, por exemplo, os milagres do Evangelho, e ele vai explicar várias passagens que envolvem Cristo, você vai, como ele mostrou que Jesus é um espírito puro e perfeito, ele vai ter que recusar todas as passagens que estão no Evangelho que colocam Jesus amargurado, nervoso, triste, revoltado. Kardec recusa. Claro que ele tem que recusar. Se Jesus é espírito puro, ele não pode ter cultivado esses. Ah, mas o evangelista escreveu. Bom, o evangelista escreveu. Ou você dá uma outra interpretação, ou você discorda do evangelista. Bom, eu digo sempre, Kardec teve a lucidez de escrever, eu falava ontem lá na Marimana, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é verdadeiro é o Espiritismo. O Evangelho tem que ser interpretado segundo o Espiritismo. Você vai ter que interpretar aquela passagem. Talvez o evangelista, na hora de escrever, deu aquela tonalidade, porque ele não tinha escala espírita à disposição. Ele vê Jesus sendo enérgico, sendo firme, confunde com raiva, com nervoso. Até porque o evangelista não presenciou aquilo, ele ouviu relatos 50 anos depois. Os primeiros evangelhos foram escritos mais de 50 anos depois. Alguém que relatou Jesus com raiva. Não era bem raiva, era firmeza. Então, Kardec recusa qualquer passagem que coloca Jesus triste, amargurado, aborrecido, nervoso, reclamando, coisa do gênero. Porque ele é um espírito puro. Leva a sério a escala espírita. Com isso, você tem a consistência, que é o princípio que nós estamos discutindo. Se Kardec botasse na Gênese um Jesus triste e concordasse com isso, ele botou na obra que Jesus é puro. Haveria uma inconsistência. Um espírito puro, ao mesmo tempo não ter paixão e ao mesmo tempo ter paixão. Ou ele tem paixão ou ele não tem paixão. Não dá para ter as duas coisas. Se ele é puro, não tem paixão. Se ele não tem paixão, todas as passagens que descrevem Jesus com paixões estão equivocadas segundo o Espiritismo. Então, a expressão paixões de Jesus para o Espiritismo não faz sentido. Jesus não teve paixões, porque Jesus é um Espírito. Se o Espiritismo admitir as paixões de Jesus, ele seria contraditório, ele teria uma inconsistência. Ele teria que abandonar Jesus como Espírito puro. Jesus não era Espírito puro, era no máximo um Espírito bom. Mas nem Espírito bom, porque se Jesus tem uma paixão ruim, nem bom ele era. Então ele era um Espírito imperfeito. Aí você teria que mudar a natureza de Jesus e dizer, Jesus era um espírito imperfeito, se você aceitar as paixões que ele teve. Como Kardec vai mostrar que ele era um espírito puro, ele é obrigado a não aceitar as passagens sobre as paixões de Jesus para ser consistente. Então, a consistência numa ciência te obriga a fazer escolhas. Por isso a ciência tem que separar o verdadeiro do falso. A inconsistência ela não separaria mais. Então é esse cuidado que a gente tem quando está estudando uma teoria bem construída. A consistência tem que nortear nosso pensamento. É daí que Kardec criou aquela estranha moral. Sim. Ele vai, por exemplo, imagina a parábola da figueira que secou. É um exemplo, a estranha moral. Eu tenho vários exemplos. Você pega a parábola para a gente encerrar. Parábola da figueira que secou. Se você olha o relato dos evangelistas, Jesus, assim o relato. Jesus chega a uma figueira e vê que ela não dava figo. E o texto diz assim, não era a época de dar figo. Jesus olhou para a figueira e a amaldiçoou. No dia seguinte, quando os discípulos foram passar em torno da figueira, a figueira estava morta. Bom, você pode, então vamos interpretar o pé da letra. Imagina. Interprete então que Jesus chegou numa figueira, amaldiçoou porque ela não estava dando figo na época que ela não devia dar. E ela secou. Bom, deve ter alguma loucura nesse Jesus. Porque se a figueira não estava dando figo na época que não devia dar, a figueira estava cumprindo a lei de Deus. Ela deveria ser elogiada, não amaldiçoada.
Porque ela estava cumprindo a lei de Deus. Ok? Bom, a figueira, ao cumprir a lei de Deus, foi amaldiçoada. Bom, o negócio não é uma inconsistência. Qual o que faz Kardec? Não é assim que eu posso ler essa passagem. Ele vai dar uma interpretação extraordinária, que nada tem a ver com figueira e figo. Não tem nada a ver com árvore. Aquilo é uma parábola, uma metáfora. Jesus não encontrou uma figueira que dá figo e fez aquilo. É uma figura de linguagem. Kardec, eu não vou dizer para vocês, vou deixar aqui para vocês pegarem, mas Kardec pega, botar a figueira que secou, para vocês lerem a interpretação incrível que o Kardec dá, que não tem nada a ver com figueira nem com figo. Okay? Então, você é obrigado a mudar a leitura, porque senão você gerou uma inconsistência com aquilo que já foi estabelecido. Jesus é um espírito puro. Então, a consistência é um princípio fundamental para uma ciência, uma filosofia e uma religião, no sentido filosófico, como o espiritismo. Não pode contrariar isso, senão não é mais razão. Aí nós estamos indo para a fé dogmática, né? Para a religião dogmática, não para a religião filosófica. Na religião dogmática, quando você não tem dúvida, o que responde dogmática. É assim mesmo, você não entendeu, o problema é seu. Não questiona. Numa religião filosófica, não. Por isso ela é filosófica. Por que é assim? Por que não é assim? Ok? Encerramos, passamos 2 minutos, peço desculpa pelos 2 minutos, almoçamos e voltamos, continuando com mais exemplos de consistência, completude e progressividade. Ok? E vocês com as perguntas. Obrigado.